Link da parte 1 na descrição do vídeo. Depois que a mãe de Lee Jae tentou se entregar no lugar dele e o menino chorar pela primeira vez na sua vida, o detetive sacou sua arma e apontou para a mulher tentando atirar em sua perna, mas o Jae percebeu aquilo e se moveu antes do tiro, protegendo sua mãe com seu corpo, fazendo o detetive ordenar os outros a atirar naquela mulher para não acabarem mortos assim como os outros. E com as balas vindo na sua direção, o Jae sabia que conseguiria fazer aquilo usando todas as vidas que ele já viveu ao seu máximo, defendendo cada um dos tiros perfeitamente enquanto se mantinha de pé com pele de tatu como escudo. E depois de um tempo ele continuava firme com poucos ferimentos no corpo, e os outros homens com medo tentaram mais uma chuva de balas para matar o garoto, que iria fazer aquilo mais uma vez, porém na mesma hora sua mãe se jogou na sua frente para proteger ele, falando que estava tudo bem antes de ser baleada por todos aqueles policiais bem na frente do Jae, que pela primeira vez chamou aquela mulher de mãe, ouvindo então suas últimas palavras enquanto ela morria em meio de lágrimas até o fim. E os dois meio que se encontraram em algum lugar estranho, onde o Jae estava chorando por não ter protegido ela e que era tudo culpa dele, mas sua mãe não estava com raiva, dizendo que estava tudo bem, e que ser mãe dele foi a melhor coisa que já aconteceu, e ele respondeu que eles vão se ver logo, mas ela então pediu um favor misterioso para o seu filho antes de ir embora, de que não importa o que acontecer ou o que ele precise fazer, que iria continuar seguindo em frente e viver. E aquele detetive só estava tão obcecado com o Jae por causa do seu próprio orgulho, vendo algo que ele não compreende e sente medo, por isso tentou acabar com tudo aquilo ali, e enquanto o garoto estava ainda ouvindo a voz de sua mãe pensou que não pode existir com os humanos, e que vai acabar matando mais e mais deles, mas continuaria vivendo, e saiu correndo daquele lugar onde sua mãe morreu para bem longe, como se quisesse que o detetive seguisse ele também, e foi exatamente isso que ele fez, pensando que o menino agora estava mais fraco e podiam matar ele. E depois de muito tempo eles alcançaram o Jae naquele campo de flores que costumava ir junto da sua mãe, fazendo o detetive pensar que tinha vencido ele, mas o protagonista não estava querendo fugir, só não queria fazer isso perto do corpo da sua mãe, pedindo desculpa por ter matado as pessoas antes e as que ele vai matar agora, porque eles também tinham alguém que amavam assim como ele, dizendo que fez algo errado assim como todos os outros humanos que ele já viu, que destroem e pioram tudo. E o Jae sempre se perguntou por que ele sempre reencarna e por que ele tem aqueles poderes, finalmente entendendo que ele existe somente para exterminar toda a humanidade, ativando seus poderes para quebrar aquele chão e saltar para o alto no céu, voltando de uma só vez como um meteoro caindo no meio daqueles homens e explodindo tudo, que matou praticamente todos eles com as pedras esmagando seus corpos. Sobrando somente o detetive que falou que estava certo e o menino precisava morrer, e o protagonista confirmou que aquilo era verdade, mas ele falhou, e por causa disso cada um dos humanos irão sentir a sua fúria, matando aquele homem ali mesmo. E depois tarde da noite ele pegou o corpo morto de sua mãe e ficou andando sem parar, pensando na sua mãe e a voz dela que nunca mais iria ouvir, e finalmente respondeu aquelas palavras que ela sempre dizia, que também amava ela. E depois ele ficou andando sozinho falando que os anos que ficou com sua mãe eram nada comparado aos milhões de anos que já viveu, mas sentiu um amor infinito que nunca teve e uma felicidade sem fim, porém sua mãe não estava mais ali com ele porque morreu por sua causa, e nenhuma morte que ele já passou foi tão dolorosa como essa, seguindo as palavras de sua mãe para continuar vivendo. E de repente vemos um homem nas montanhas caçando um pássaro, e quando conseguiu pegar ele, encontrou o Jae também ali, dizendo que era muito perigoso para ele ficar naquele lugar e de onde ele veio, conversando com o protagonista sobre a ave que ele conseguiu pegar, e por um momento ele pensou em matar o homem, até que ele perguntou sobre seus pais que estavam mortos, fazendo o homem dar um casaco para ele e o levar para a casa em segurança que era mais quente no inverno junto com a sua mãe, que deu uma nova esperança ao garoto. E todos foram comer aquela mesma ave que o homem pegou no início, e tinha um barulho muito alto ali perto, que estavam fazendo uma construção na montanha, chamado resort, tentando entender como que o protagonista foi parar ali nas montanhas, e que ele só foi andando até lá, então o homem amanhã iria levar ele para um vilarejo e tentar achar alguém para cuidar dele e levar para a escola, para ele aprender a falar direito com os mais velhos, algo que ele não entendia muito bem assim. E de noite enquanto todos dormiam, o Jae estava vendo sobre a vida daquele homem em fotos antigas até conseguir cair no sono.
E no dia seguinte aquele homem da montanha deu roupas para o Jain, que estavam um pouco largas, mas arrumando elas o bastante antes deles saírem de casa sem a senhora, e durante o caminho o protagonista falou que a mãe dele não fala muito, que deixou o homem feliz por saber que ele sabia falar também, mas era porque a mãe dele era muda e não conseguia ouvir direito. Mas entendia tudo o que o seu filho queria dizer e era isso que importava para ele, até que no meio do caminho começou a cair uma chuva onde eles estavam, tendo que procurar abrigo em uma pequena caverna antes que eles ficassem doentes, mas aquele lugar era exatamente embaixo de onde as construções do resort estavam acontecendo, e por causa do peso das máquinas ocasionou um deslizamento de terra bem em cima de onde os dois estavam, prendendo aquele homem que tentou salvar o Jain daquele desastre perguntando se ele estava bem, mas ao invés disso o menino começou a tentar ajudar o homem que ficou preso lá embaixo para ele não morrer daquele jeito enquanto ele pensava na sua mãe. Mas infelizmente já era tarde demais para salvar a vida dele, deixando o Jain sozinho mais uma vez se lembrando daquela construção que tinha em cima de onde ele estava. E depois de um tempo o protagonista levou o corpo do homem até a sua mãe que tinha ido procurar os dois, deixando aquela mulher sem ter o que fazer. E o Jain ficou se lembrando das coisas que ele fez com as outras pessoas antes, pensando que estava só descontando a sua raiva neles e que queria exterminar cada um deles, hesitando sobre essa sua decisão se isso que ele quer fazer é certo ou errado, que fez ele lembrar de uma prova que ele mostrou para sua mãe, falando que ele devia tentar mesmo sem saber, que assim ele iria conseguir aprender direito mesmo sem saber qual é a resposta certa. E depois de pensar bem, vemos a cerimônia de inauguração do resort que aquele homem tanto falava antes, até as pessoas notarem um garoto se aproximando lá de longe que não deveria estar ali de jeito nenhum, até o momento que eles veem o que aconteceu com os seguranças que estavam atrás dele, e sabendo que a sua mãe falou, mesmo se ele não souber a resposta não tem problema estar errado e deve fazer o que ele considera correto, não tendo mais hesitação alguma, sabendo que vai matar todos com suas próprias mãos simplesmente porque ele quer isso. A humanidade estava constantemente evoluindo, e constantemente crescendo, a extinção seria algo difícil mas o protagonista com certeza ia conseguir, revelando que ele matou todos daquela inauguração. E depois de sua vingança ele enterrou o homem de antes junto de sua mãe, que morreu alguns dias depois dele e seu desejo agora era entender quais poderes ele conseguia usar, por enquanto ele podia se tornar tudo o que ele quisesse, mas se não estiver pensando nisso seu corpo volta a ser de um humano comum. Treinando durante um ano todos os seus poderes, a ponto dele se jogar em um trem em alta velocidade para testar eles, mas mesmo sendo atingidos não causou nenhum dano a ele que saiu andando normalmente pela mata, mantendo seu corpo inconscientemente com uma resistência de uma concha de molusco forte até que se passou mais um ano, onde ele aprendeu a se comunicar com todos os seres vivos sem usar palavras, era algo parecido com telepatia que ele aprendeu desenvolvendo um sexto sentido de uma forma fácil, porque a maioria dos seres vivos naturalmente tendem a gostar de seres humanos como ele, até que se passaram mais 5 anos depois disso aos 19 anos que o seu corpo chegou à fase adulta, pensando que seria bom manter o seu corpo nesse padrão para ele usando as habilidades de uma tartaruga e ser conservado, até se passarem mais 10 anos depois daquele dia com mais poluição acontecendo e destruição da natureza, e a habilidade de comunicação dele não estava mais limitada aos seres vivos. Ele compreendia a terra, a água e até as plantas, todo tipo de coisa viva ou não em todo o planeta, sentindo que o mundo estava sofrendo constantemente e morrendo aos poucos. E se passaram mais 30 anos de vida do protagonista treinando mais 2 habilidades físicas, sem ter nenhum limite do que poderia fazer até destruir uma montanha ao meio com um soco, e além disso ele descobriu que era possível combinar mais de uma habilidade dentro dele, e isso significa que ele já estava completamente preparado para destruir a humanidade agora mesmo. Que para ele agora era algo simples, enviando calor nas partes mais fundas do chão aplicando um pouco de pressão, e se repetir isso algumas vezes ele pode criar um terremoto com seus poderes, um terremoto tão poderoso que pode dividir o planeta ao meio em 6 lugares diferentes do mundo, causando uma catástrofe que os humanos não iriam sobreviver e a extinção de toda a raça humana. Algo simples mas que infelizmente mataria todos os outros seres do mundo, mas do mesmo jeito ele queria fazer isso enquanto permanecia hesitante, pensando que ele ficou décadas sozinho e devia ver como os humanos são atualmente porque podem haver mais pessoas como sua mãe, e como ele pode destruir o mundo a hora que quiser, não precisa ter tanta pressa assim.
E em todos os lugares que ele ia, os humanos já tinham mudado tudo o que tinha na natureza que era ainda mais bonita antes, ficando cansado demais de observar todos eles e preparando para destruir a humanidade agora mesmo. Até que um carro que ele não conhecia começou a se aproximar dele, causando mais uma vez uma destruição em sua frente que iria esmagar aquele carro de uma só vez, até que ele viu um rosto familiar naquele carro, o rosto da sua mãe estampado em outra pessoa, fazendo ele ir correndo tentar salvar ela daquele enorme pedregulho, e olhando ela da janela como se fosse um maluco de olho arregalado, mas o que ele não esperava era outra pedra cair justamente em cima da sua cabeça e o fazendo sentir dor. Logo depois de ser derrubado do carro, o que era estranho já que estava manifestando seu poder inconscientemente, mas vendo o rosto daquela mulher fez ele parar de pensar completamente em tudo o que estava em volta. Tendo aquele sentimento de novo que iria morrer em muitos anos, até que de repente ele parecia ter voltado à vida deitado em uma cama de hospital assustado com o que aconteceu, fazendo uma cirurgia de emergência já que não tinha ninguém responsável por ele ou registros de quem ele era. Mas o pior era que ele estava com amnésia total até não ter memórias de seu próprio nome com um dialeto antigo coreano, até que ele pensou em sua mãe e lembrou que o seu nome era Lee Jae-in. O nosso protagonista agora vai viver uma vida completamente diferente. O que será que vai acontecer com ele sem memória? Se inscrevam no canal e deixem o like para descobrir.